museus poeticamente construídos, formados a partir dos impulsos do coração. Sentimos-nos consolados, não por encontrar ali objetos antigos que amamos, mas porque perdemos a noção do tempo. Um dia, os visitantes deste museu conhecerão a nossa história. É um excerto de um dos grandes romances de Orhan Pamuk, turco, Nobel da Literatura em 2006, que nos conta a história de um homem profundamente apaixonado que constrói um museu sobre a sua amada, sobre a história deles, para que nunca seja esquecida. As conversas da Égide hoje com António Viana, artista plástico e museógrafo. Muito obrigado por nos receber em sua casa, no trabalho de museógrafo, mas também no de artista. Também gosta de contar histórias, António Viana? Muito obrigado, em primeiro lugar. Muito obrigado também por estar. Obrigado, nós. O que eu sempre fiz, acho eu, não sei se me enganei, foi contar histórias. Quando desenho, quando monto exposições, quando estruturo e quando faço a museografia, a concepção plástica das exposições, é contar histórias. São histórias que se encaixam umas nas outras. Não sei se as pessoas reparam nisso, mas na realidade é isso. As Provavelmente peças receberão cada pessoa, cada visitante, cada um que olha para o seu trabalho receberá uma história diferente. A arte é isso. Com certeza, a arte é sempre isso, não é? Nunca tenho... acho que não conto uma história única. As pessoas vão contar as próprias histórias, isso é normal. Uma não é? obra aberta. É sempre, não é? Acho que a pintura sempre foi uma obra aberta e depois as consequências dela, porque eu considero que a minha relação para a museografia, a minha relação para os cenários museográficos partem daquilo que eu faço nas telas, hoje já menos, já não faço muito, mas nos desenhos, especialmente nos desenhos que faço e nas instalações, sendo que uma exposição, um museu é uma instalação. O museógrafo vem do artista. É difícil, provavelmente, definir uma linha que separa esse trabalho ao artista plástico, o homem que constrói, desenha, apresenta as suas obras, e há aquele que, usando as obras de outros, constrói também uma narrativa própria, uma história. Vamos falar do artista daqui a pouco. Para já, é um dos nomes mais presentes numa história que se faça da museografia portuguesa. São muitas dezenas, mais de uma centena de exposições aquelas que assinou em diferentes museus do país, do estrangeiro também. Esta ideia da suspensão do tempo que o Orhan Pamuk referia, é uma ideia poética ou, de facto, quando entramos num espaço museológico ou museográfico, há um mundo que se separa? Há dois mundos sempre. Há aquele das peças. Uma exposição, considero eu, sempre pensei que é um outro espetáculo. Há um espetáculo muito semelhante à exposição, que é a ópera. É o mais parecido com uma exposição. Na exposição conta-se uma história, portanto há um tempo que parou, aquele tempo está lá, e há um outro tempo que nós vamos encostar a esse tempo. É o que eu penso sempre quando estou a fazer uma exposição, é criar-lhes um cenário. Acho que a exposição bem feita, bem conseguida, é aquela que não tem peças nem cenário, tudo é uma peça, tudo é a peça. É sempre essa minha grande preocupação, é que as vedetas, as peças, se sintam confortáveis no espaço onde estão. Que não é o espaço para que elas foram criadas, nunca. Elas foram e são sempre, as peças que mostramos nas exposições, são sempre peças retiradas de qualquer lado. De um contexto, de um determinado contexto. São sempre, não é? São sempre, nós mostramos-las de outra maneira. Elas têm que se sentir bem, têm que estar bem, têm que estar em boa saúde, que é o que chamamos a conservação, e têm que estar integradas no espaço que se constrói, que se inventa. Essa é uma instalação
que eu vivo à custa delas. Aliás, a profissão de museógrafo não é conhecida, mas não é muito falada em Portugal. Fala-se muito pouco. É relativamente recente. A Égide tem também esta valência de dar voz a pessoas que não são tão conhecidas, a profissões que não são tão faladas. Temos esta missão. Museógrafo também poder-se-á dizer um encenador de museus, uma encenação museográfica, é uma encenação no fundo, não é? Quando se pega no museu, isso faz a museografia. Está-se a fazer uma encenação. Eu penso sempre dessa maneira, quer dizer, todo o meu trabalho é feito nesse princípio. O tal espetáculo, a tal encenação, o tal cenário. Eu crio sempre um cenário para as peças. Primeira parte, é preciso conhecer as peças. Nós temos que conhecer, como a qualquer lado, temos que conhecer os artistas, não é? Temos que conhecer o que é que eles estão a representar. O artista não como pessoa, que é uma coisa que eu acho que não existe, a pessoa fica lá atrás, mas o papel que ele está a representar, e a peça foi feita para representar um papel religioso, social, político, todos. Esse papel nós temos que o conservar. Ele está lá, naquele tempo em que ele foi criado, mas temos que o conservar, temos que o mostrar devidamente para as pessoas perceberem isso. Portanto, há um cenário que aguenta, desculpem o termo, mas é mesmo assim, aguenta a força daquela peça que foi criada para um fim, para um determinado fim. Esse é o grande problema da museografia. Tem vários. O primeiro é a segurança das peças, a conservação delas. Uma peça, seja ela qual for, nós temos a grande responsabilidade de tirá-la de um sítio para a levar para uma exposição. Temos a grande responsabilidade da sua conservação, do seu estado, da maneira como ela é exposta, do que vai sofrer ou não sofrer. Tudo isso nós temos somos nós os tratadores, entre aspas, dessa peça. Depois, há que criar o melhor cenário possível, não só em relação a ela, principalmente em relação a ela, mas de seguida em relação às pessoas que a vão ver. As pessoas têm que compreender, através da localização, da concepção de todo aquele espaço, o que é que aquela peça é, o que é que ela diz. É um bocado assim, quer dizer, há sempre dois tempos. Um é conservá-lo no tempo dela, o outro é mostrá-la neste momento em que as pessoas entram à porta. Isso é necessário. E depois é criar todo aquele enquadramento que ela vai necessitar. Eu acho sempre que é bom que a peça tenha o sentido, o elan, sei lá, tenha todo aquele... O que o espetáculo é, no fundo, aquilo devemos criar tudo isso, a magia do espetáculo, e ela é feita sempre, fundamentalmente, não pelo suporte dela, mas por uma outra coisa que, se é bem feita, a gente não dá por ela, se é mal feita, é um horror, que é a iluminação. Estava a pensar nisso, por acaso. Portugal está muito presente nessas exposições e nesses espaços museológicos que tem criado ao longo de muitos anos, como se houvesse um permanente deslumbre pela história do país, pelas suas gentes, pelos seus nomes, pelas suas obras. Tem sentido isso ao longo de muitos trabalhos. É um homem que se deslumbra com o país, António Viana? Sim. Vamos chegar por aí. Talvez durante a conversa a gente consiga, este prolongamento do sim, talvez a gente o consiga explicar melhor durante a conversa. Eu acho que sim. Eu tive um privilégio. Durante 10 anos estive num acontecimento, nos anos 90, um acontecimento que o país fez. Foi a Comissão dos comemorar os descobrimentos. Hoje talvez não seja muito... Quero falar disso. Pois, não deve ser, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas pronto, a comissão chamava-se Comissão dos Descobrimentos Portugueses, e eu tive esse privilégio de poder criar algumas exposições que a comissão fez, que foram importantes, que as pessoas ainda hoje se lembram, muita gente se lembra delas. Muitos catálogos preservam e deixaram ficar essa memória, não é? Esses catálogos bem feitos, bem elaborados, feitos por... pessoas de grande conhecimento e que estudaram essas...
Portanto, essas matérias que me deram a possibilidade de fazer algumas das grandes exposições que se fizeram nesse período em Portugal. Grandes no aspecto da componente de peças, do trabalho científico desenvolvido e dos espaços onde elas foram feitas e do número de pessoas que as visitaram e algumas delas que percorreram quase o mundo, como nós fizemos, ou que participámos também nesse percurso. Voltámos a fazer a mesma coisa com as exposições que criámos durante a Comissão de Descobrimentos, com várias pessoas conhecidas, como o Vasco Moura, o António Espanha, o Romero de Magalhães, todos os 3 comissários que durante esses 10 anos a Comissão teve. Fizeram exposições extraordinárias durante esses anos e o próprio mundo reconhece, há alguns anos também, a exposição Encompassing the Globe, que uma produção americana em boa parte, mas é inevitável perguntar-lhe, para quem esteve nessa comissão, para quem assistiu, trabalhou, contribuiu para que essa história extraordinária de Portugal no mundo, que foi o tempo das descobertas e que é hoje um termo questionado culturalmente, politicamente também, mas pergunto-lhe se não sente a falta de um museu que conta a história do país, também essa história em que Portugal marcou o mundo. Devíamos ter um museu que albergasse aquilo que a Comissão dos Descobrimentos fez em diferentes exposições? A resposta é, eu acho que sim. Temos de ter algum cuidado. As coisas nunca são fechadas, não é? Como nós sabemos. Elas não se fecharam desde o tempo dos descobrimentos até às suas comemorações e não se vão fechar. Mas devíamos guardar e mostrar todas a maneira de pensar sobre os descobrimentos. Eram descobrimentos, ou tinham outro nome, ou eram feitos por outra razão, ou as coisas já tinham sido descobertas e nós fomos lá. São várias coisas que não é da minha área, mas em resposta à sua pergunta, eu acho que devíamos ter um museu. Mais do que isso. Esta é uma ideia como outra qualquer. Como residente aqui em Lisboa, eu acho que esse museu devia existir num sítio que já foi ocupado por outras coisas que não devia ter sido. Eu, durante muitas vezes, disse, porquê que nós não abandonamos a ideia do Museu de Lisboa, que existe, que é um belíssimo museu com vários núcleos, e não construímos em Lisboa um Museu de Lisboa que conta também a partida das pessoas para essas aventuras, para esses caminhos. Qual o sítio? Tão simples como isso. Esteve vago, eventualmente ainda pode estar vago, é uma questão de gosto, que é o Terreiro do Paço. Simples. Os cafés, os bares, os restaurantes podem existir na mesma, até é bom que existam, mas todo aquele conjunto de edifícios podia ser essa história. Aí era o sítio ideal. Interessante. Sem fazer desaparecer nenhum dos museus. Não é preciso tirarmos peças dos outros museus. E contando as histórias, claro, mais todas, gloriosas e as menos gloriosas. Mantendo a cidade, contando a história da cidade, de onde partiram, a maior parte deles. Quase todos partiram daqui, nem todos, mas quase todos partiram ali do Tejo. Tínhamos também o Pavilhão de Portugal, na zona da Expo. Mas é pequeno. Eu acho que a história é enorme. A história é enorme, é uma coisa enormíssima. O Terreiro do Paço poderia ter sido... Pronto, quem manda faz. Eu acho que o Museu do Bacalhau pode estar no outro lado e não no Terreiro do Paço. Qual foi a exposição mais desafiante? O trabalho museográfico mais desafiante que já teve António Viana? Não sei se sou capaz de responder. Isso é um bocado difícil. Acho que não sou bem. Houve coisas muito engraçadas de fazer, muito interessante. Esse catálogo que tem perto de si, os Espaços do Império, foi uma exposição feita no Porto, na Alfândega do Porto. Foi uma exposição muito interessante, uma exposição interessantíssima. Há uma outra que foi o Orientalismo, uma exposição que fiz com o professor, que há bocado citei, António Espanha, sobre o Orientalismo em Portugal. Nós estamos habituados a considerar o Orientalismo em França, em Inglaterra, eventualmente na Itália,
e na Alemanha, assim, o orientalismo, e nós parece que estávamos fora disso, não é? Nós participámos nessa história toda, mas não é verdade. E ele conta muito bem a história, penso que consegui encaminhá-la para as pessoas a perceberem toda a ideia que ele tinha, que muito bem feita, uma coisa extraordinária, e eu gostei muito de fazer. Se eu tenho que lembrar algumas exposições, essa é uma delas. Pronto, tanto esta dos Passos do Império como o orientalismo. O orientalismo é uma coisa que sempre me interessou, portanto, aquelas zonas da pintura dos orientalistas, os Lacroix e toda essa gente, e tive a oportunidade em Portugal nós trazermos essa gente portuguesa nas várias áreas das artes decorativas e não só, e mostrar o que foi o orientalismo e a força do orientalismo em Portugal. Foi talvez das coisas mais bonitas e mais interessantes que eu gostei de participar. Era um guião fantástico. É um dos problemas que o guião nunca é feito por mim, como compreende. Só faço os guiões dos meus próprios projetos. Este é uma participação sempre, e nem sempre o guião é uma coisa fácil de interpretar, não é? É uma coisa assim, direta. E neste caso foi magnífico, não é? Correu todo um percurso enorme e mostrou aquilo que as pessoas esquecem, porque é que aquilo apareceu, porque é que nós fizemos aquelas peças, porque é que nós construímos aqueles edifícios, e estava bem descrito, penso eu, e acho que foi claro. Eu já sei que o António não gosta muito de falar das coisas pessoais. Acha, e bem, que um homem se vê mais pelas suas obras do que pela sua vida pessoal. Mas gostava de fazer aqui uma viagem atrás, à Figueira da Foz, de onde é a sua família, às suas origens. Que memórias tem desse tempo, da sua família, da fundição? Conte-nos um pouco dessa sua história. Pois, essas coisas desaparecem sempre. A história pessoal dos artistas raramente fica durante, sei lá, alguns anos, se eles são muito conhecidos, mas depois desaparece completamente, e acho que também não têm assim um interesse, por isso é que eu normalmente não abordo essas coisas, mas rapidamente... Começou em... Diga. Rapidamente poderemos falar sobre isso. Há aqui uma coisa por trás de mim que talvez valha a pena mostrar. Uma partitura. É uma partitura. O meu avô, que era marceneiro, mas também era músico, e foi um homem importante numa filarmónica, que eu acho uma coisa deliciosa. Eu guardo um texto que, quando ele saiu, o senhor morreu com uma grande idade, uma boa idade. Eles escreveram um texto de recordação da passagem dele por essa filarmónica e do respeito que ele deixou nessa filarmónica. Este é uma das partituras que ele usava. Eu tenho muitas, eu guardei muitas, mas esta resolvi interferir sobre ela. E talvez esse seja o começo da história. Isto foi feito nos anos 70 ainda, mas a minha primeira exposição foi feita em 1966. Mas acho que aí começou a acontecer qualquer coisa que tem a ver com a família, que depois desaparece. Tem a ver nesta parte e tem a ver na atividade que eles tinham normalmente. Eu nunca dei por ela, só dei por ela mais tarde, quando já me tinha apropriado dessas coisas. Ou seja, eles tinham uma enorme fundição e faziam uma coisa que hoje não existe, que são moldes de fundição feitos em madeira, que são objetos lindíssimos, são objetos. E eu um dia fui cativado por esses objetos e comecei a trabalhar sobre isto. Pronto, eles depois desaparecem no meio das coisas que fui fazendo, mas essa foi a parte da família que ficou ligada ao meu trabalho. Mas quando começou a trabalhar sobre esses objetos, já era um artista plástico ou é um pouco aí a gênese? Tinha para aí os meus 19 anos. Portanto, há muito estava de gênese. Estava a começar. Eu não dei por ela, porque é que estava a fazer aquilo, não dei. De repente disse, estou a fazer isto porque isto está aqui ao lado. Tenho-os aqui, abro a porta e estão lá. Alguns estão por aqui, estão por aí espalhados.
Uns foram intervencionados e esses passam a ser outros objetos, outros deixei-os ficar tal e qual como estavam, só para olhar para eles, para me lembrar deles. Mas nasce aí a sua vocação para as artes plásticas? Isso talvez tenha aparecido ao mesmo tempo. Quando se começa a fazer alguma coisa, há sempre não só o motivo, mas há sempre um modelo, não é? Esse foi o meu modelo, que na altura era uma coisa estranha. As pessoas... Porque alguém, em vez de fazer uma natureza morta, faz uma natureza morta a fazer... porque, no fundo, são naturezas mortas, são moldes de fundição, são peças que vão dar lugar a outras peças. O molde é uma peça que dá lugar a uma outra peça, que nós até usamos na vida. As pessoas não conhecem bem de onde isto veio, porque elas utilizam o final que aquele molde provocou, para a cafeteira, por exemplo. É um objeto fértil. É um objeto. Agora, essa outra parte, e o objeto ao ser feito, o artesão que o está a fazer, portanto, o carpinteiro, neste caso, que o faz, é de uma beleza extraordinária. E isso cativou-me e levou-me a trabalhar sobre isso durante muitos anos. Muitos anos. Depois não, passei para outras coisas, mas durante muitos anos essa influência familiar, a tal ligação familiar, ajudou-me a começar a fazer o trabalho. Depois a gente parte para outras coisas e tal, mas hoje ainda olho para essas peças com alguma relação. E transformei muitas delas. Elas depois não funcionaram para mim só como imaginação, só como objeto criativo. Não, elas depois funcionaram para mim com outro estado. À primeira vista não parece possível, mas essas peças, a forma delas, ainda hoje, me condicionam muito a construção das exposições. Eu, muitas vezes, parto delas para construir painéis, soluções, curvas, retas, planos, parte disso, dou comigo ainda olhar muito para elas. Guardo muitas, algumas desapareceram, não é? Foram à sua vida, como qualquer obra, mas eu guardei bastante, para poder de vez em quando... Essa é a parte da vida particular que eu não me importo de contar. E essa influência, bom, nós falamos de peças e de um trabalho artesanal, mas há uma presença muito do industrial e da máquina nas suas obras. Que é verdade. E basta levantar a cabeça para contemplarmos algumas nesta sala. Essa presença do industrial, da máquina, é uma inquietação ou é um deslumbre? É um deslumbre. Não é inquietação, é deslumbre. Eu acho que são de tal ordem belas, bonitas, bem desenhadas. As pessoas, ao fazê-las, talvez não tenham tido essa percepção. Fizeram-nas por utilidade. Para mim, não. Para mim, elas têm a outra parte. A utilidade foram o que as fizeram, que as usaram e continuam. Algumas delas ainda se usam, mas para mim, não. Para mim é a outra parte. A parte plástica, a beleza delas, as formas. Vida, elas têm vida. Ela tem vida. Há um processo que... Algumas delas eu dei-lhes uma segunda vida. Pronto, fiz isso. Ou bem ou para o mal, tiveram outra vida, não é? E ainda hoje têm, não é? Continuamos a usá-las. Não tanto já. Hoje, como digo, elas funcionam para mim mais como peças para observar. Algum equilíbrio que lhe conferem. É verdade. É possível definir o artista plástico António Viana em termos estilísticos, de correntes, de escola? Se lhe pedissem para se definir enquanto artista, conseguiria fazê-lo? Acho que não. Acho que não sou capaz. Acho que... Bom, eu sei, como todos, não é? O que é que dizem de si numa entrada de um dicionário de artes, por exemplo? Há coisas engraçadas, por acaso. É pena não ter aqui à mão, mas houve pessoas que escreveram coisas engraçadas sobre isso. Houve um homem que foi jornalista e que viveu em Portugal nos anos 70, 80, o Nelson Di Maggio, que contava, dizia isso de algumas maneiras que agora não sou capaz de reproduzir claramente, mas fez-me lembrar agora o Nelson Di Maggio, que dizia que eu fazia... Bom,
Eu não sou capaz mesmo, mas está dentro da minha cabeça o que ele dizia. Quando agora abordou essa questão, eu fiquei a pensar o que é que ele falava disso. Desapareceu não, foi. Porque é foi para difícil outra vida, categorizar, não? é difícil. Eu acho que não tenho um enquadramento, mas também não quero ter o. Quando dizer eu não me enquadro em nada, é mentira, não é? Enquadro-me com certeza. Isso era um disparate, dizer uma coisa dessas. Mas tento ser o mais criativo, portanto, tentar encontrar outros planos, outras situações, outras versões. Como sabemos, hoje os ismos da pintura desapareceram, não é? Da pintura, da arte, não é? Desapareceram, deu lugar a toda uma série de coisas algumas muito complicadas, algumas inclusivamente muito recentes, às quais eu não quero participar. E são as histórias sociais, pronto, cada um faz o seu papel e participa naquilo que acha. Eu estou mais interessado em continuar a participar nas minhas histórias, que não são essas, tendo grande respeito por essas coisas, mas eu não participo. Todas estas participações dos últimos anos, nas bienais, todos esses caminhos, eu gosto mais de estar numa história da Alice no País das Maravilhas. Gosto de estar à margem? Não é bem à margem, mas uma Alice convém-me melhor. Uma Alice no País das Maravilhas convém-me mais. Um Gulliver convém-me mais. Pronto. Agora, isso não quer dizer, já agora, não vale a pena estar a esconder estas coisas, porque não se esconda, eu participo e colaboro com comissários que abordam essas questões e que eu depois as reproduzo espacialmente. Às vezes eu dou-me bem com isso, outras vezes nem tanto, eu digo já. Mas porque eu continuo a achar que há uma outra relação e eu já não vou entrar nesta, nem me vou preocupar. É a minha preocupação. Claro que eu me preocupo, eu estou a dizer isto, mas não é verdade, eu preocupo-me com essas... Mas no meu trabalho direto, eu gostaria de continuar e acabar a fazer as minhas histórias de Alice no País das Maravilhas. Essa história convém-me mais. E falando de Alice e de Gulliver, há uma meninice em si que não desapareceu e que faz parte do artista? É importante, se ela desaparecer, Acabou. Acabou mesmo. Essa é sempre a possibilidade que eu tenho quando me levanto. Quando eu se for possível, eu não sei se dá por isso, mas eu acho que quando isso desaparecer, quando eu não tiver uma sala com brinquedos, e montá-los e tirá-los e usá-los em cima do meu estirador para resolver algumas questões, eu não sei se terá mesmo interesse. Criar é brincar? É, para mim é. Eu tenho como é que eu hei de dizer? Não é uma luxúria, mas é no fundo, aquilo é que é importante. O brincar é sempre importante. O estarmos a construir as histórias, essa é a parte importante destas coisas. É claro que há outras muitíssimo mais importantes e eu não me esqueço delas. Eu estou a dizer isto, mas guardo toda essa parte. Não falemos de categorizações sempre difíceis, mas de mestres. Teve mestres, António Viana? Tive. E tenho... E eu gostava que os mestres... Eu chamo por eles várias vezes e tal, quando estou em dificuldades. E felizmente, tive alguns mestres que me foram muito importantes. E instituições também que me ajudaram muito para conseguir trabalhar. Quer-nos dizer alguns? Posso algumas? dizer e tenho todo o gosto em lembrá-los e chamá-los agora aqui, neste momento. Um deles, e talvez o mais importante, aquele que, não só pela sua obra, aquilo que ele me contou, explicou, ensinou, mas pela obra dele também, que ficou. Eu costumo dizer, a pessoa vai-se embora, paciência, foi-se embora, mas a obra dele ainda hoje me gosto muito e faz-me, ajuda-me. Ajudou-me durante a vida e ajuda-me hoje, que já cá não está. Foi o pintor Fernando Azevedo. Trabalhei com ele durante muitos anos. Acabámos de fazer coisas juntas, não é? Ao fim de ele me ensinar tantas coisas, depois também fiz com ele algumas coisas.
E por acaso ele estava numa instituição que ajudou e continua a ajudar, mas no meu tempo ajudou muito, que é uma instituição extraordinária que nós tivemos o privilégio de a ter neste país, que é a Fundação Augusto Gulbenkian, e que me ajudou durante muitos anos, com bolsas, várias que eu tive em vários sítios do mundo, onde fui, e mesmo cá, em Portugal, no ateliê. De estudo e de trabalho? De estudo e de trabalho. E de trabalho fizeram a coisa que se pode querer sempre. É que depois de estudo alguém nos convida para executar alguma coisa. Foi o que eles fizeram. É essencial. Isso foi muito importante. E trabalhei com uma outra pessoa que foi muito importante na história da Fundação Gulbenkian, que foi a Madalena Previão, responsável pela parte da música e do teatro da Fundação, e que trouxe para Portugal o chamado Novo Teatro e Dança da Europa, com os encontros à carte. Uma coisa que acontece nos anos 80, se não estou a fugir. Se não estou a fugir muito. Fizeram-se, se não me engano, 8 ou 9 sessões, eram anuais, e que eu participei. Inclusivamente tive o gosto de ela me convidar para a primeira, que eu criei a imagem do primeiro. E nunca me esqueço que a última vez, não foi bem a última, ainda fizemos um trabalho depois disso, mas a última vez, assim, mais de trabalho que tivemos, ela dizia: a próxima edição dos Encontros à Carta serão consigo. E gostei muito o ano passado, já foi este ano, se não me engano, entrar na Fundação, fizeram uma exposição comemorativa e eu tinha à entrada um grande cartaz dos primeiros encontros que eu tinha desenhado. Foi um gosto. Esse trabalho, e noutras áreas que eu fiz para a Fundação, foi bom e não teria feito, de certeza, o que fiz se eles não tivessem participado nisso. E uma das pessoas foi o Fernando Azevedo, que nessa altura era diretor da Fundação, que sempre esteve atento ao que eu ia fazendo e ia indicando coisas que talvez fosse bom me convidar. Eu fui fazendo e acho que resultaram. Mesmo na área da parte que eles tinham, que hoje já não têm, pelo menos no mesmo formato, que era um centro para as crianças, portanto um centro pedagógico que existia no jardim da Fundação, e hoje já não existe, um edifício que hoje tem uma outra atividade. Bom, hoje não tem nada porque o jardim está fechado nesse setor. Mas isto voltando ao assunto, para dizer que foram muito importantes na minha carreira o Fernando Azevedo, a Madalena, isto no que diz respeito à Fundação. Uma outra pessoa que também participou neste e que teve sempre tanto, o arquiteto Somar Ribeiro, que também fazia parte deste grupo. Pronto, essa foi eu não me queria esquecer disso. Também não me queria esquecer de, neste momento, falar de uma outra pessoa muito interessante na arte portuguesa, que foi meu mestre numa área que era a gravura, que ele foi um grande mestre, foi o pintor João Hogan, que era um homem engraçadíssimo, e foi um grande gosto de viver com ele e estudar com ele, e especialmente ouvi-lo contar as suas histórias, aquelas histórias que vale a pena se contar, e ele era um homem que contava coisas extraordinárias. Teve mestres e anjos, portanto... É verdade, anjos. Eu gosto dos anjos, sabe? Eu gosto muito de anjos. Um bolseiro Gulbenkian, quanto a mim, e acho que quanto a muitas pessoas, é sempre um selo de qualidade. Eu fiz aqui uma pesquisa no seu trabalho de museografia e participou em inúmeros museus. Só para citar alguns: Museu do Fado, Padrão dos Descobrimentos, Museu da Marioneta, Casa Fernando Pessoa, trabalhou com a GEAC, trabalhou em Moura, na Batalha, na Sociedade Nacional das Belas Artes, no MUD, no Aeroporto de Lisboa, em Porto Alegre, a Igreja do Convento de São Francisco, tantas, também no estrangeiro, mas achei aqui muito curiosa no meio de tanta coisa, e importantíssimas todas elas, todas, mas houve aqui uma coisa que achei graça, que é o troféu para as marchas populares de Lisboa em 2017.
Pode-nos falar um pouco sobre este troféu? Posso. Falar e mostrar, porque... Posso. Eu fiz várias coisas para a EGEAC, em termos de exposições, para esses equipamentos que citou. Isto é uma pequena parte. A Casa atenção. Fernando Pessoa, o Padrão de Deixar. Descobrimentos, a Marionete, o Museu do Fado, são tudo equipamentos da EGEAC. Eu um dia acharam que também me deviam convidar para o júri das marchas, não é? Aquele júri que ninguém vê, mas que está por trás, que são os malandros, que aquela marcha é que ganha todos. E eu conto-vos uma coisa, eu participei no júri, isto antes dos troféus que citou, eu participei nos júris durante 3 anos seguidos, o que foi uma coisa engraçadíssima. É que descobri também variedíssimas coisas, porque é que ganhava quase sempre a mesma marcha, porque é que descobri essas coisas e depois descobri que aquilo Queremos não era, saber, queremos não saber. É tão aquele ar que se dá às coisas assim um bocado, isto é um bocado popularucho e tal. Não é bem assim. Nem todas são assim. Há coisas de grande valor. Há muita arte. Há muita arte e muito trabalho. Dedicação. E muita coreografia, muito bem feitas. Há coisas que foi uma outra descoberta. Bom, mas isto é só uma história e passou-se, foram 3 anos que fizemos isso. Eu gostei. Não foi nada acho que é uma coisa vulgaríssima e achei muito interessante. E que espírito quis levar para o troféu das marchas? Bom, depois, um dia, eles normalmente convidam a pessoa uma vez, no máximo 2. A mim convidaram 3, já é demais. Mas antes de mas ainda não se vai embora sem fazer um troféu. Está bem, vou pensar nisso, não tinha... Acho que um troféu tem que ser um troféu, tem que ser um objeto qualquer que a pessoa guarde e tal, que representa. Para casa comecei a pensar e fiz esses troféus, conhecem, pronto, e foi isso. E resolvi, aquilo tem uma medalha, tem uns troféus para a melhor marcha e depois para as outras. E lá se fizeram esses tais troféus, que foi um período engraçado, eu achei isso com piada, isso no meio de toda da atividade também foi interessante essa participação. Os troféus que refletem essa dedicação e essa alegria que as aquilo é muito também engraçado. As pessoas às vezes olham para aquilo assim com um ar assim para o lado e tal, que é uma coisa menor. Não é assim. Não é nada uma coisa menor. Por isso dizia há pouco muito do que é nosso se atravessa na sua obra. Exato. E a questão que a Helena referia do Museu do Fado, com o qual tem colaborado, museu com o qual tem colaborado muito. Foi feito, mais a versão que lá está agora é minha, da nossa. E há uma exposição recente sobre Celeste Rodrigues. Há uma proximidade sua ao Fado também? Não, como digo, o fado, em algumas das suas vertentes, é uma coisa que eu gosto. Não gosto do fado todo, não gosto mesmo, há coisas que eu mesmo não gosto, mas há alguns dos intervenientes que eu gosto muito. São uns artistas, uns performances fantásticos, e eu isso gosto muito. E gostei de fazer o fado, e o museu, e todas as exposições que lá tenho feito. O Museu do Fado tem sido um sítio, um lugar, uma instituição que nunca faz o seu projeto, pede para se concretizar esse projeto, mas não interfere no projeto, deixa-o fazer, nem em todos os sítios isso, infelizmente é assim, às vezes as coisas não correm bem assim, lá não, sempre foi assim. Mérito diretivo também. Exatamente, é esse mesmo, é isso que eu queria deixar claro. Eu queria deixar claro que isso é mesmo mérito o artista foi convidado, há que haver dar-lhe alguma liberdade para a coisa. Alguns sítios não é tão fácil. Eu ainda estou, porque está no meu foco visual, essa partitura do seu avô, continuando a falar de música, mas de outra forma, está muito sombreada. Foi ele que a colocou assim, ou é uma ação do Fui eu que neto coloquei assim, criando sobre a partitura? Foi a dúvida. Aquilo é a dúvida.
Não há certeza, a certeza não é à primeira, nem à segunda, e eventualmente nunca há. Tentar de novo, bem kantiano. Aquilo é mesmo o tentar de novo. O tentar aquilo, não só o que ele fez, mas sobre o que ele fez, e talvez este seja o maior relacionamento que eu tenho com a família, não é? Assim, direto, como artista. Não, Sim. Não houve mais nenhum artista, ele era um artista. E era um artista das mãos também. Das mãos da também, composição. que era muito mãos. Engraçado. Já não conheci quase nada disso, não me cruzei quase nada disso. Cruzei-me com o espaço dele, mas não me cruzei com ele a atuar Portanto, no espaço. encontrou no espaço dele. Não o encontrei a utilizar os espaços, já só utilizar, mas encontrei-me com ele e lembro-me desta história e pronto, e guardei as partituras, calharam-me, guardei-as em herança, não é? E uma delas arrisquei-me a intervir. Estamos à conversa com António Viana, na sua casa, que é uma casa também quase espaço museográfico, pensada, criada em muitos objetos, em muita arte, em muita memória. Vamos deambular um pouco por ela já a seguir, mas antes ainda olhando em volta, nesta sala onde nos encontramos, por trás de nós está uma vasta biblioteca de catálogos. Parte desta estante, uma boa parte são catálogos das suas obras, dos seus trabalhos museográficos e dos seus trabalhos de artista, mas toda ela é de catálogos que nos levam, que nos permitem viajar também em museus, em exposições. O que é que significam os catálogos para si, António Viana? Os catálogos são a minha sebenta, são não só a sebenta só faço eu, mas os catálogos proporcionam-me fazer a minha sebenta. São o meu objeto de trabalho, a minha ferramenta. Eu tenho duas ferramentas. Uma está nesta sala a seguir, onde estão todos os meus pincéis, todas as minhas tintas. Tirador do artista. E desse lado está aquilo que eu sempre necessitei, e necessito todos os dias, de consultar e de trabalhar sobre isso. O ensinamento que tudo... Esses são os mestres que eu guardo aqui para me ajudarem. Esses não conhecia, a maior parte deles, conhecia alguns, mas a maior parte não conhecia. Estão aí colegas meus, felizmente. Mas abrir um destes catálogos é inspiração, é viagem, na parte daqueles que são de outros, nos meus é o guardar como é que se fez e às vezes pôr em causa algumas das coisas que se fizeram. É memória. Não é a primeira vez que o faço, não é? De olhar para aquilo e dizer, talvez não devia ter feito isto desta maneira, talvez melhor para a próxima. Eu espero sempre melhorar na próxima. Mas esta casa-museu já vi que há aqui muitas obras de amigos seus, colegas, que lhe dizem muito. Vamos então ver essa maravilha? Tenho todo o gosto em falar sobre isso. Privilégio de percorrermos um pouco do espaço que é a sua casa, António Viana, é encontrá-lo nessas vertentes de museógrafo, de artista e também de colecionador. Vamos para um breve percurso e alguns olhares sobre algumas partes desta casa que é também o seu museu, olhando uma obra sua, este tríptico, que pedia que nos apresentasse, por favor. O que é que acontece aqui? Havia uma sala, que foi uma coisa sempre que me intrigou imenso, onde eles guardavam os moldes. Lá na Figueira da Foz. Lá na Figueira da Foz. Essa sala era um aglomerado destas coisas. E eu um dia lancei-me, isto é dos anos 80, lancei-me à ideia de fazer a sala, à minha maneira, portanto. Isto é, deformando algumas das peças e não dando bem a perceber se a peça é de ferro, se é de metal, se é de madeira ou se é de borracha. Pronto, ela tem algumas deformações propositadas, mas no fundo esta sim é uma natureza morta. Há um pouco de Escher aqui, não dos talvez, mas ele era um homem, sim, mas ele... reconhecer qualquer coisa.
Ela aparece de vez em quando, ela aparece por cá. Aquela peça de vez em quando aparece, é um emblema. É provável que ainda apareça na nossa ainda conversa. aparece, que apareça outra vez. Há pequenos desenhos com elas, com essas coisas. E nesta inspiração artesanal, oficinal, industrial, temos do outro lado uma outra vertente, fotografia. Apresente-nos este conjunto. Estas fotografias são um conjunto de 40 e qualquer coisa de fotografias, agora não me lembro de repente, mas o que era? Foi uma oficina que acabou, fechou-se a porta, as pessoas desapareceram e eu fiquei com a chave. Portanto, não foi o fim da história. Eu não toquei em nenhuma peça, eu apenas fotografei as peças. Não fiz nada que não fosse fotografar as peças como elas tinham sido deixadas por alguém, fechou a porta e foi embora. Tornou-as imortais de alguma maneira. Depois, ainda há uma segunda parte nisto, é que eu transformei isto numa pintura, um conjunto de 6 pinturas sobre madeira, óleos sobre madeira, que é um pouco o retrato disto, mas já com outro tipo de concepção. Eu ali quis fechar exatamente como tinha ficado. Isto, no fundo, foi uma homenagem a uma pessoa. Vamos continuar por esta casa com essas vertentes do artista, do museógrafo e do colecionador. Esta é uma das outras situações em termos de base, de pensamento, de bases que se fazem, que serve, para o que serve, está aqui. Eu normalmente guardo uma para perceber como é que elas resultaram, mesmo em termos nos tipos de material. António Viana, é como se fossem 2 portas para um passado e para a sua arte. Estas portas, com todos estes quadrados, toda esta colagem, que história tem? Ora bem, isto eram 6 inicialmente, estão aqui 2, né? E isto era uma instalação, era um jardim com palmeiras. Toda a instalação foi feita. A primeira apresentação dela foi feita na Sociedade de Belas Artes, na Galeria de Arte Moderna da Sociedade, e depois tinha umas cadeiras de jardim, onde as pessoas se sentavam a olhar para as portas. E o que são as portas? As portas é muito simples. Qualquer porta de vidro, normalmente, registra a nossa passagem. Foi dentro só esse princípio, que eu comecei a contar estas histórias. São histórias que, por vezes, passam a 3, mas por vezes são só 1. Não são histórias sem princípio e sem fim. O que é que sente o artista quando perde parte da sua obra? Não se perde nada, pelo contrário. Ela existe e está viva. Não se perde nada, é exatamente ao contrário. Ela vai começar a viver sem a muleta do artista. Isto que eu estou a contar, nunca mais vou contar. E elas têm que viver por elas próprias. Estas 2 não se sentem órfãs das restantes? Não, essas ficam comigo. Esse quadro de um colega meu que infelizmente já cá não está, uma pessoa muito conhecida, o Eduardo Neri. Que era um grande colecionador. Que era um grande colecionador. E que éramos amigos e trabalhámos, trocámos impressões durante muitos anos. Esta é uma peça dele, de algumas que eu tenho. Era não só colecionador, era muito influenciado também enquanto artista. Era muito influenciado. Ele, como artista, este é um bom exemplo, não só o Picasso, mas ele foi muito influenciado pela sua grande coleção, lindíssima coleção que ele tinha. Nesta casa há um lugar que mostra um pouco mais o artista em construção, o operário em construção, e vamos aqui justamente ver algo que está a acontecer neste momento na sua criação. Estamos num local de trabalho, mesas que fervilham com os materiais de que necessita para a sua
arte, para a sua criação, e aqui um trabalho ainda muito no começo. Parece-me evocar aqui alguma pixelização, algum mundo contemporâneo, mas diga-nos, António Viana, o que é que está a nascer aqui? É um ponto de partida, não é isto, como disse, estou a iniciar, é tal preocupação de olhar para a tela quando ela não tem nada. Eu faço um truque, que já agora conto-vos porque tem a sua graça. Normalmente pinta-se deste lado. Eu para não ter esses ataques de nervos, já pinto com a tela, já tem qualquer coisa, não é? Tem a textura, que é uma coisa muito bonita. E eu gosto muito de me servir e de deixar ficar a textura. Se repararam, em alguns dos quadros havia a textura fica. Nem toda a tela é ocupada, é uma das minhas... Mas habitualmente vira a tela? Viro sempre a tela e preparo-a do lado que tem... Do lado escuro? Do lado escuro. Chamemos-lhe assim. Isso em termos técnicos é exatamente a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tem que ser preparada de novo, porque deste lado ela está preparada. Aqui prepara-se de outra maneira, mas tem sempre que ser preparada para aguentar e para fixar. Preparada como? Curiosidade. Há várias maneiras de a fazer, há colas, há pigmentos, há bases que se usam. E é o António que faz essa preparação? Tudo, faço tudo. Estas por acaso estão montadas já sobre uma grade, mas eu normalmente trabalho e só depois é que as monto. Isto é um caso raro, não uso muitas vezes. Este por acaso é conforme, mas normalmente a tela ainda está sem estar montada e eu pinto, depois é que a monto. Sou sempre eu que faço toda a operação. Estamos aqui não perante a página em branco, mas nem perante a tela em branco, porque é o tal lado escuro. Pois. A que é que se propõe? O que é que o motiva aqui? Há algum motivo, mas eu se voltar cá daqui a uns tempos, é provável que não esteja cá nada disto e as telas sejam as mesmas. Isso acontece muitas vezes. Elas são... Toda a gente o faz, não é? Todos os artistas em todas as épocas fizeram isso. A certa altura isto muda-se. É ajustado. O raio-x tem ajudado muito a comprovar isso. A comprovar isso. É provável. Começou por ser isso, tem um ar de pixel gigante. Ainda não tenho a certeza, ainda não há certeza se irão ver novamente esta situação. Não há um tema, um tópico, um objetivo à partida, neste caso? Como é que se lá chega, ainda não sei. E é possível dizê-lo? Ainda é cedo. Acho que não, acho que também não ainda está a tomar forma. Ainda não acrescenta muito, mas é provável que ele se mude. Acontece isso imensas vezes, aqueles quadros que viram mudou muitas vezes. Tem rituais de trabalho, uma hora específica, uma condição específica, com música, diga-nos. Uma disciplina? Tirando a música, tenho uma disciplina, é que isto é uma oficina, tem um horário. Trabalha-se. Não é só quando nos vem o... Quando a inspiração desce. Não, isso não é bem assim. A inspiração... Mas obriga-se a um horário? Obrigo praticamente sempre a um horário. Isto é uma questão de trabalho, por isso é que por vezes isto se altera, é uma questão de trabalho que se vai alterando. Nós vamos acumulando as situações e mudando quando é necessário. Mas é uma questão de trabalho, principalmente. Muitas horas de trabalho. E é um homem diurno? Já fui noturno, hoje já não. Hoje já não sou, mas já fui, mas hoje já não sou. Falávamos da música, há música? A música há sempre, é aquilo que eu dizia há bocado, é difícil dizer-lhe 2 ou 3. Com a escolha de um disco ou aleatória numa estação de rádio? Depende, já aconteceu isso. Já aconteceu, por vezes, deixar o rádio só para me criar um som por trás de mim. Uma rádio mais musical. Eu não sei se não era para não estar sozinho. Tive algo, por vezes comecei a pensar nisso. A rádio tem essa... Pronto, para não estar sozinho. Mas qualquer coisa que se passasse na rádio, passava-se, porque eu não ia lá mexer nela, não a ia alterar. Mas a maior parte das vezes hoje é com música programada. Esta mesa de trabalho é extraordinária. Ela própria parece uma obra de arte. O António trabalha essencialmente com óleo, aguarela, mas creio que já aqui falamos de tantos materiais, da madeira às reconstruções com peças industriais ou de manufatura.
Mas olhando para aqui, óleo é a sua principal abordagem? Óleo e acrílico. Eu queria só... Eu aqui só faço, ou desenho só quadros desta dimensão. Normalmente todo o resto que falámos eu faço em oficinas. Portanto, oficinas que têm... São vários espaços onde eu vou fazer a obra. Isto é natural hoje, não é? Há peças que não se podem fazer, ou temos um grande ateliê, o que não é o caso. Eu aqui, são pequenas peças, são pequenos... Por vezes são quase o esboço de uma coisa que se vai fazer em maior num outro espaço. Pronto, aqui serve apenas para começar o trabalho, tirando as telas, que são coisas relativamente... Eu trabalho em telas relativamente de tamanho médio, pequeno e médio, e que faço aqui, sim, nestas salas que vimos. E aqui são os materiais, são a outra ferramenta, além dos livros, existe esta ferramenta. E este é o necessário, é o óleo necessário. E sim, uso o óleo e uso acrílico. Isto tem um método, não é? Como sabem. Um deles sobrepõe-se ao outro por vezes, ou não, depende. Desta oficina, podemos passar para uma divisão onde vemos mais algum do seu trabalho? Tenho todo o gosto. Por favor. Estou aqui a ver esta tela e há aqui elementos, isto é uma técnica mista, e há aqui elementos que me transportam para aquelas fotografias que vimos há pouco. É verdade. Há aqui uma peça que está reproduzida naquelas fotografias, que é esta peça. Há aqui uma coisa com graça, é na realidade uma técnica mista por impressão em parte da tela. Alguma dela depois é pintada sobre a impressão. Esta impressão, ou melhor, esta série, que eram 10 telas, faz referência às revistas da mecânica popular americana dos anos 30, e a história começou aí. Na leitura dessas revistas, em todas aquelas formas magníficas, invenções que nunca foram levadas à prática, portanto foram coisas que ficaram pelos desenhos, eu fui recriando algumas dessas coisas. Este é um dos casos, são 10, o conjunto eram 10 na altura, foi uma exposição feita aqui em Lisboa, no Chiado, em 2021. Esta zona é a zona que eu uso, é uma zona, é criativa, mas passa-se aqui à parte prática destas situações. Mais funcional, Para nós podermos fazer as exposições, há plantas, há desenhos técnicos, há uma série de situações que são feitas através deste objeto, que é um computador. Inclusive alguma pesquisa. Pronto, e aqui é o que eu faço. E no estirador. Começa no estirador, termina no computador e passa para as mãos dos técnicos que constroem depois as peças. E aqui nasce muito do seu trabalho. É verdade. Uma cadeira alta, como convém, para uma melhor perspectiva. Estou a olhar aqui para esta, que é uma das principais revistas de belas artes do mundo. Acompanha muito o que se vai fazendo de novo, António Viana? Bastante. E surpreende-se e agrada-lhe os caminhos da arte contemporânea? Há bocado estávamos a falar nisso, alguns sim, outros não. Os outros não, o que é que escondem? Não digo que escondam. Os motivos e os objetivos... Bom, eu não vou dizer que me desgostem, eu vou dizer que não partilho. É mais simples. É isso. De qualquer maneira, eu sou assinante de quase todas as revistas de arte, mas de língua francesa, porque é a língua que eu domino, vivi há alguns anos em França, o resto é mais difícil, também faço. E há sempre uma revista que vem quase todas as semanas, que é a minha paixão. Esta, como sabe, é a revista com um Renoir magnífico na capa, essas banhistas. Mas é a revista dos antiquários. Da Gazette de Rome. É os leiloeiros. E, portanto, aí o artista encontra-se também com o colecionador sempre. E com o homem que fica esta faz sempre parte da... Então, já lhe tiramos algum tempo, António Viana. Vamos... continuar a nossa conversa de novo naquela sala. Para já, convido
a sentar-se no seu local de trabalho e a fazer aquilo que nos deslumbra tanto e também pelo qual lhe agradecemos. A conversa vai continuar daqui a pouco. Gosto tê-lo cá. Voltados então aqui a este espaço que, como o resto da casa, tem tanto a ver consigo, tudo a ver consigo. Vamos às perguntas com que terminamos habitualmente estas conversas, de um questionário de Proust ou de alguma maneira perguntas que também nos dão um museu que nos fale de si. Voltando àquela ideia do Arand Pamuk inicialmente, sim, se um museu nos desse António Viana, estariam lá todos estes objetos e todas estas peças, mas estariam lá também as ideias e as escolhas e as memórias com que nos poderá agora brindar. E eu começava por lhe perguntar sobre uma personalidade em toda a história da humanidade que admire particularmente. Eu poderia falar de várias, não é? Como todos nós. Há sempre, nas várias áreas há sempre pessoas que nos marcam, que nos indicam um caminho. Mas eu acho que vou ficar mais cómodo de falar de um pintor, de um artista, que sempre me interessou extraordinariamente, que se chamava Matisse. E ainda hoje continuo a olhar para as coisas dele e a pensar que não fiz nada. Ele já tinha feito tudo. Foi um revolucionário para si? Foi, para mim foi. Acho que foi o grande pintor dos últimos séculos, do século XX, claro, e que hoje ainda é importantíssimo e ainda resolve muitas das nossas situações, muitos dos nossos problemas, quando estamos perante uma tela sem nada, que é o grande problema do artista. Vamos transformar isto numa coisa mais simples, não falar do desenho, não falar da estrutura tridimensional, mas falar da tela só, que é sempre o grande problema quando ela não tem nada. E a gente começa, e ele resolveu sempre isso e dá sempre uma mãozinha, como se costuma dizer, dá sempre uma ajuda. Eu considero que na minha área é a pessoa que eu mais admirei na arte. É claro que já agora queria fazer só uma pequena ressalva, porque depois dele outras coisas apareceram e isto tem a ver com o meu trabalho também. Há um homem que eu admiro extraordinariamente, que também já morreu, não há muito tempo, felizmente, e que nos deixou coisas magníficas e que fez intervenções e realizações de alto risco na arte. Foi um homem que se chamava Cristo e teve alguma relação com Portugal também e com alguns artistas portugueses. E que a última peça dele já não foi feita em vida, ele tinha proposto muitos anos antes, como acontecia a maior parte delas, que foi o envolvimento do Arco do Triunfo em Paris, há 2 anos, se não me engano. Aí, mais do que revolucionário, um provocador? Sim, e um homem com grande risco de trabalho, que é uma coisa que eu admiro imenso. Risco físico? Risco físico. Eu acho extraordinário. Há várias histórias, estávamos agora aqui há algum tempo. O meu gosto por ele levou-me sempre a perceber bem e a ter muitos livros e muita informação sobre a obra dele e ver várias coisas que ele contava. Tem até a cobertura do Reichstag numa das suas paredes. Pois, tenho mais do que isso. Eu assisti a algumas, felizmente essa assisti, e assisti a uma outra que foi a Ponte Neuf em Paris. Esta última, infelizmente, não assisti. Tive pena, muita pena. Ele já não estava, não é? Foi o sobrinho que fez. Mas o projeto era dele e da mulher. Eu vou-lhe agora perguntar, de todos os objetos que já passaram pela sua vida, qual foi aquele objeto que lhe diz qualquer coisa, que lhe diz muito? Um objeto preferido? Pois, eu tenho a loucura dos objetos, como já se percebeu, não é? Tenho a loucura do guardar os objetos, do colecionar. Mais do que isso, às vezes é pior que isso. Mas há objetos, há bocado quando falávamos sobre os moldes de fundição, aconteceu que uma vez encontrei um molde de fundição que, se repararem, ele aparece reproduzido com variantes durante muitos anos na minha pintura.
É a transformação de uma cabeça num objeto que serve para outra coisa. Um émbolo é uma outra coisa. Essa parte já não é importante. É importante quando ele chegou à minha mão. E eu consegui com ele encontrar, criar uma série de figuras a partir daquela que eu considerei que era uma cabeça. O objeto é este. Eu transformei a cabeça num objeto como este. A representação não realista de um corpo, de uma cara, passou por aqui. E ele aparece nas minhas representações imensas vezes. Interessante. Diga-me um livro que o tenha marcado particularmente, António Viana. Eu sabia que me ia fazer essa pergunta e resolvi trazer. Porque antes que me enganasse, o livro é este. É o livro da poesia de um homem, de um surrealista que viveu pouco tempo, mas foi muito importante, que as pessoas, a maior parte delas, esqueceram-se. O António Maria Lisboa. E gostei. Eu gosto muito de quando falo-se em livros e tal, imensa coisa, isto é como tudo, como já falámos, isto já é redundante. A informação é de tal ordem nas várias áreas que às vezes a gente diz, eu gosto disto, mas também gosto daquilo, eu gosto mais de 50 coisas que estão ali ao lado. Eu resolvi trazer este, que é o António Maria Lisboa, as poesias dele. Isso quer dizer que se lhe perguntar um poema que seja importante para si, a que regresse muitas vezes, é desse livro que nos poderá ler? Poderá ler porque tenho medo de me enganar, o melhor é ler, não é? E trocar antes que então troque. Juntemos as duas questões. Antes que troque. Juntemos o livro e um poema. Antes que troque, eu tenho aqui um marcado, tenho aqui vários marcados, mas há um que tem alguma graça e este era foi talvez dos surrealistas que mais me interessaram, dos surrealistas portugueses que mais me interessaram. Ele tem aqui no meio dos seus poemas, tem aqui um que se chama Projeto de Sucessão, para Mário Henrique, o Mário Henrique aqui é o Mário Henrique Leiria. Vou tentar ler mais ou menos dentro do espírito dele. Continuar aos saltos até ultrapassar a lua. Continuar deitado até se destruir a cama. Permanecer de pé até a polícia vir. Permanecer sentado até que o pai morra. Arrancar os cabelos e não morrer numa rua solitária, Amar continuamente a posição vertical. Continuamente fazer ângulos retos. Pronto, acho que tem um pouco a ver com... Eu sempre tive alguma relação, não sendo, mas sempre tive alguma relação com os surrealistas. Acho que ainda conviveu com... Ainda convivi com um deles tem agora uma exposição muito bem feita, que é o Mário Cesarini. Ainda convivi com ele, com o Cruzeiro Seixas. Foram amigos? Não, conhecidos. E há surrealismo na sua obra? Eu achei a certa altura que sim, mas depois acho que não. Acho que não é. Eles sim, eles são. Especialmente o Cruzeiro Seixas, o Mário Cesarini, o Henrique Leiria, o Fernando Azevedo. Sim, são. Eu talvez não. Acho que não. Já era tarde. Estas coisas não se recuperam assim. Já era tarde. Vamos agora viajar aqui ao universo do avô. A música, o CD ou o álbum que mais gosta de ouvir? De vez em quando volta a ir buscar à estante. Eu tenho muitos discos. Eu gosto muito de música. Não tenho uma linha, mas gosto muito. E trouxe 3 ou 4 coisas. Trouxe o Penderecki, um homem muito interessante. Trouxe um instrumentista, portanto um homem que
que executa o Hurricane, um outro, o Fumio Yasuda, e para terminar, uma coisa que sempre me impressionou muito e gostei muito, e felizmente a Fundação ajudou muito este artista, e fez-lhe uma exposição, ou melhor, trouxe uma exposição que tinha sido feita em França, e foi feita no Museu Gulbenkian, que é o Xenakis, que eu acho espantoso. Espantoso não só pela música, mas pelas todas as outras áreas que ele abordou. A engenharia, a arquitetura, o desenho, a matemática, exatamente. Pronto, é só isto. Havia mais 150, o Rameau... Contornou a escolha única, pronto, mas ficamos foram por tão aqui, boas ficamos sugestões. Ficamos por aqui, porque senão estávamos aqui. E com muito gosto meu, sabe? Bem, também é uma parte que eu gostava que a gente visse. Porque Quando fizermos entrevistas só sobre a Só música, está já convidado. Muito obrigado. Um museu. Consegue escolher um museu eleito favorito? Consigo facilmente. Consigo. O Louvre, por exemplo, não vale a pena estar a dar grandes voltas. O Louvre é um grande museu. É um museu muito bem construído. Agora, já que me pergunta isso, acho que já não há tempo daqueles museus. Aqueles museus são impossíveis, seja para o que for. Ou melhor, não deviam ser... Devia haver regras diferentes para se ver um museu daquele tipo. O museu devia abrir nos dias da semana só para vários setores. E as pessoas deviam ver aqueles setores. É impossível a existência de um museu. num dia, Denon no outro. Por exemplo, isso. Por exemplo. Não dá para digerir o Louvre num só dia, é impossível. Nem num dia, nem uma semana, nem num mês. Mas há corta piores. Um pouco a liberdade que o museu Há também piores. propõe. Como? Desculpa. Corta um pouco a liberdade, que é ir também ao museu. A pessoa poder ir a um museu só para ver uma obra. Aposto que já lhe aconteceu isso. Muitas vezes. Eu, quando estudei em Londres, eu estudei com uma das bolsas da Gulbenkian, estudei holografia em Londres. E eu não digo todos os dias, mas muitos dos dias, quando ia para o hotel, passava na National Gallery e ia ver um ou dois quadros. E saía, entrava uma porta e saía na outra, do outro lado. É gratuito, o que é ajuda gratuito, muito. claro, o que ajuda imenso. E ia lá ver um quadro só, tirava um apontamento, saía. Pronto, e isto fui lá. Enquanto lá estive, não fui todos os dias, mas fui muitas vezes. Acha que os museus em Portugal deviam ser gratuitos? Deviam, sim senhor, sem nada. Deviam. Costuma argumentar-se de que pelo menos um preço simbólico definiria o visitante interessado do visitante que... Os ingleses o que é que fazem? Tem Atenção. lá uma caixa que está sempre cheia de dinheiro. Atenção que é o domingo. Ainda sobre museus, e dado este seu trabalho absolutamente extraordinário, de que é um dos maiores expoentes da museografia no nosso país, como é que caracteriza, como é que sente a relação dos portugueses com os museus? Eu sinto bem, quer dizer, há um problema que não é diretamente dos museus, há um problema de divulgação, que eu não sei se tem a ver diretamente com os museus. Agora, o trabalho que hoje se faz nas escolas e os museus com as escolas, acho que foi um grande passo que se deu. E hoje a gente não vai conseguir conquistar uma classe inteira, 30 alunos. Vamos localizar isto em 30 alunos. É mais interessante, em vez da população, nós começarmos pelos alunos das escolas. Na realidade, hoje, as escolas levam muitíssimas vezes os alunos aos museus. E isso é muito importante. A gente recupera dali 10 alunos, 15 alunos que no futuro irão muitas vezes aos museus, levam os filhos, Eu acho que sim, já é muito bom. Já é só assim. Somos otimistas. Deu-se um grande salto, sabe? No meu tempo, o meu pai levou-me ao museu e eu depois levei o meu filho ao museu. Era assim o esquema. Hoje já não é assim. Felizmente já não é assim e eu acho que se deu um grande passo. Se é o melhor passo, acho que um dos passos era esse também. Os museus deviam ser gratuitos. Porque em 2017, só os museus da Direção-Geral do Património Cultural tiveram 5 milhões de visitantes. Em 2022, 3 milhões. É verdade que 2022 ainda apanha um bocadinho de pandemia. Uma ponta. Mas temos que pôr aqui também muitos turistas. Não sente que há
E referiu o problema da falta de divulgação, que é um problema enorme em toda a cultura. Mas uma coisa é a falta de divulgação, chegar às pessoas com a informação, outra coisa é o interesse das pessoas, do público. Acha que estamos a perder essa vontade, essa cultura do museu em termos de público? Acho que devia fazer-se um esforço. Olhe para a televisão, para os canais de televisão, que tempo é que usam para essa divulgação? É ínfimo, é mínimo, não existe praticamente. Há aqueles programas curtos, alguns passados a más horas, como a gente sabe. Pronto, acho que é necessário, mais do que o dinheiro, é necessário que quem manda nisto, nessa área, tenha essa percepção que tem à mão um mecanismo fácil, talvez não seja tão caro como isso, dado que no meio de tudo aquilo não é assim tão caro, é a divulgação. A divulgação faz-se de várias maneiras. É uma questão de publicidade, é a tal história da publicidade, como é que isto se faz? Se a publicidade é para ganhar adeptos, pode-se fazer a mesma coisa em relação aos museus. Eu acho que se gasta muito pouco do tempo de emissões, tanto no rádio como na televisão, mas a televisão é o maior veículo de informação e de captação de interesse das pessoas. Eu acho que Começa a ser um pouco substituído pelas redes sociais e pela internet. Pois, esse é um problema que eu gostava de não abordasse, mas que não o pusesse, também, porque eu tenho algumas... Há logo uma tentação de lhe perguntar. Não pergunto. Eu não pergunto. Peço-lhe que até porque derivamos aqui um pouco agora, com todo o interesse, mas ainda estamos neste questionário de Proust. Vamos voltar aqui ao filme da sua vida. Salve seja. O filme que mais gosta, o filme eu vou-lhe que deixa contar uma coisa deliciado. que o Casablanca. Porque não? Na minha idade tinha que ser o Casablanca. É um romântico. Play it again, Sam. Acho que sim. Porque o romantismo dá-nos sempre grandes histórias. Terminamos esta sequência de perguntas que nos dão um pouco mais do que poderia ser também o Museu António Viana, com uma proposta, uma ideia para um mundo melhor, para além de tudo o que falámos ao longo desta conversa, uma proposta para um mundo melhor. Isso para mim é extremamente fácil, que é uma coisa que é uma grande falta. O respeito. É só isso. António Viana, nas conversas da Égide, porque a arte que nos une É a arte que nos fortalece. António Viana, muito obrigado. Muito obrigado.